Recordações da mediunidade, os arquivos da alma, parte B. Pelo ano de 1942, minhas provações intensas desde a infância se agravaram profundamente. Não me permitirei explicá-las aqui, mas afirmarei que foram inesperadas e violentas. Havendo lutado e sofrido sem tréguas, por assim dizer, desde tanto tempo, não resisti aos novos embates que então avultaram e adoeci gravemente, de um choque nervoso que me manteve inconsciente, como desmaiada, durante 2 longos meses. Em verdade, tal choque, mas não seria que um estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação, traumatismo inevitável, consequente do suicídio da passada existência, e cuja primeira manifestação ostensiva certamente que se verificou no primeiro mês de minha presente existência. O certo foi que durante 2 meses permaneci em estado singular, como de transe incompreensível, estado de coma, por assim dizer, sem comer, sem falar, respirando debilmente, vencida por sonolência insólita, e alimentando-me artificialmente com auxílio alheio. Não se tratava de transe letárgico, porque posteriormente recordei que comigo se passou espiritualmente, e no estado de letargia não é possível a lembrança do que se passa com o espírito do paciente. Também não foi a catalepsia, porque não houve entorpecimento dos órgãos, e tampouco se tratava do transe sonambúlico, visto que também este não permite recordações dos acontecimentos desenrolados após o despertar. Que estado seria então? Seria acaso a sonoterapia provocada pelos guias espirituais como caridoso auxílio à minha recuperação vibratória? Ou simplesmente uma das faculdades naturais em a nossa individualidade psíquica, daquelas ainda não bastante conhecidas, ou talvez unicamente o estado traumático? Que seja, pois fenômeno a ser estudado, visto que aconteceu e que eu mesma, que o sofri, não posso verdadeiramente classificá-lo. A personalidade humana, como não mais ignoramos, é rica de dons e possibilidades espirituais, e é bem possível que o próprio choque nervoso que me atingiu mecanicamente arrastasse as lembranças que se desencadearam então das camadas profundas da minha alma. Também é possível que fosse a manifestação da misericórdia do alto, permitindo-me a explicação das razões por que eu assim sofria, explicações que foram reconforto para mim, permitindo-me novas forças para peripécias futuras. Os 2 médicos requisitados para a minha cabeceira não encontraram doença em meu organismo físico. Prescreveram então tratamento para o cérebro, receoso de uma possível embolia ou qualquer outro choque cerebral. Para maior singularidade da minha situação, não foi tentado nenhum tratamento espírita, porquanto eu era recém-chegada à localidade em que me encontrava e não conhecia o movimento espírita local, além do estado de inconsciência em que me encontrei, sem condições para quaisquer providências a tal respeito. Não me recordo, senão vagamente e como em pesadelo, do que comigo se passou na terra durante aqueles 2 meses, porque não vivi na terra. Disseram-me mais tarde que esperavam minha morte a qualquer momento e que noites seguidas velaram por mim, esperando o desenlace. Lembro-me apenas de que, certa vez, despertei sentindo o cérebro como que dilatado,
tão grande que tive a impressão de que ele tomara as dimensões do próprio aposento em que me encontrava, e tudo enxerguei como tinto de sangue. Balbuciei algo no esforço supremo. Façam uma prece, supliquei. Mas tal murmúrio que as pessoas que me acompanhavam mais adivinharam do que compreenderam, repercutiu tão dolorosamente em meu cérebro como se estampidos violentos o destruíssem. Faziam a prece que não foi por mim percebida, enquanto eu retornava ao primitivo estado. Creio que nesta noite, com efeito, eu desencarnaria, se nova intervenção de Maria de Nazaré, para cujo auxílio meus familiares apelaram, não me socorresse, como na infância, quando estive a risco de ser sepultada viva. Não obstante, vivi intensamente da vida espiritual durante aqueles 2 meses. E lembro-me de quanto se passou com meu espírito, enquanto o corpo material se mantinha assim inanimado. Revivi então episódios graves de minhas existências passadas e atrasadas existências, cujos erros cometidos ocasionaram as lutas do presente, as quais, em parte, aqui descrevo. É bem possível que Charles, o meu espírito familiar, me levasse a revê-las, a fim de estimular em meu ser coragem para as peripécias da reparação que se impunha. Como também é possível que ele apenas me amparasse, confortando-me, quando o estado traumático, mecanicamente, as aviventasse em minha consciência por predisposições naturais em toda a personalidade, por conseguinte, também na minha. Assim sendo, vivi novamente a época em que fora filha de Charles, século XIX, época em que possuíra carruagens, vestidos de rendas com longos babados, e vivia num casarão senhoril, conforme eu mesma descrevia durante a infância. Pois ele fora com efeito nobre europeu de família assaz, conhecida na Espanha, em Portugal e na França, pelo menos nome que não me permitirei revelar por ordem dele próprio. Dessa forma, atingi também a existência anterior e me encontrei cigana infeliz na Espanha, bailando pelas ruas de Sevilha, de Toledo e de Madrid, e depois morrendo de miséria à frente de um palácio que eu rondava cheia de ânsias e amarguras, e onde pouco depois reencarnava como filha de Charles, pois era ali a residência dele. Particularizarei, porém, apenas pequeno trecho da existência passada, mais interessante para estas páginas. Entre mentes, a cena culminante do meu suicídio foi extraída dos meus arquivos mentais, com detalhes patéticos para mim mesma, exatamente os detalhes que serviriam de instrução e estímulo na situação em que me encontrava. Vi-me não como em sonho ou refletida no espelho, mas agindo como se o fato se realizasse no momento. Vi-me primeiramente em lágrimas e desesperos, indo e vindo, alucinada pelo casarão que me fora tão querido, bradando pelos nomes dos meus seres amados recentemente desaparecidos, e de cujas mortes eu me responsabilizava. Charles seguia-me e eu compreendia que ele amorosamente me advertia. Tem paciência e coragem, Ellie, minha filha. Volta-te para Deus e conseguirá forças para refletir e recomeçar a vida, consagrando-te ao bem. Está tudo perdido, é irremediável, meu pai, é irremediável, porque eles não voltarão para meu lado a fim de me dedicar a ambos, conforme mereciam, e refazer com o bem o mal que pratiquei. Respondi em desespero, sem querer ouvi-lo, e pranto violento de derradeira loucura
seguia-se, estado como que pré-agônico, anunciando o desespero supremo. Pensa um pouco em mim, lembra-te de que sou teu pai e também a mim fazes infeliz com tal procedimento. Eu te quero acima de tudo, minha filha. Não te faltarão amparo e reconforto moral. Poderemos viajar, sairemos da Europa. Por que não iríamos para a América? Consultaremos médicos. Deus não nos negará auxílio. Ouve meus conselhos. Obedece-me, Ellie. Tenho direito ao teu acatamento e ao teu respeito, já que te esqueces do amor que também me deves. E depois, no cemitério, eu me debruçava sobre o túmulo, presa de angústias insuportáveis. Em seguida, vi-me em preparativos para o suicídio, habilmente premeditado. Tomar uma carruagem e mandar a tocar para o local ermo, afastado de minha residência. Uma chácara ou quinta em Lisboa, que até bem pouco tempo eu visitava durante os despreendimentos parciais do meu espírito. O boleeiro, porém, relutava em atender. Eu sabia que a carruagem era de aluguel e não a minha. Ao reviver a cena, mas ofereci-lhe quantia tentadora e ele partiu. No local previsto, sentada sobre umas pedras, próximo a uma ribanceira que caía para o leito de grande rio, escrevi um bilhete a meu pai, despedindo-me e rogando seu perdão. Angústia mortal me oprimia o coração e a dor insuportável do remorso e da saudade era que me impelia ao ato desesperado. Esse rio era o Tejo, de Portugal. Conquanto eu não houvesse sido portuguesa, minha morte na existência passada deu-se em Lisboa, assim como a daqueles que amei tanto. Entreguei o bilhete ao boleeiro, ordenando que o levasse ao destino. Ele relutou ainda, desconfiado certamente das minhas intenções, mas talvez movido pelo respeito ou pelo hábito de obedecer, partiu finalmente deixando-me só. Via-me coberta de luto, chorando a morte de uma filha de 6 anos e do meu esposo de então, ou seja, aquele mesmo Roberto, cujo espírito me parecia agora no presente, desde a infância. Reconhecendo-me só naquele sítio deserto, a alegria satânica acometeu-me. Desfiz-me da capa de seda e gaze que trazia, jogando-a sobre as pedras, e atirei-me da ribanceira ao rio sem vacilar. Reconheci-me depois no fundo das águas, como que se sem sentidos, sem movimento, mas não inconsciente, empapada de lodo, e depois flutuando sobre as águas para em seguida voltar ao fundo. A extensão das águas apavorava-me. Os peixes que me roíam o corpo possuíam inteligência, e eu os via atirando-se ao ataque sobre mim. Compreendia seus intentos vorazes e suas ousadias, como se tratasse de um fenômeno de psicometria, o que me infundia terror indescritível. Eles me atacavam aos grupos, disputavam-me com voracidade inconcebível, brigavam por um lugar sobre mim própria, e a vida intensa que poderá existir no leito de um rio caudaloso tornou-se visível e sensível para mim, com intensidade tal que era como que um inferno liquefeito a me envolver no seu turbilhão de malefícios, oferecendo-me impressões e sensações inconcebíveis a um cérebro humano, pois esse estado pavoroso da consciência encontra-se além do limite em que a razão humana não poderá penetrar, a não ser mesmo por meio do próprio suicídio. Vi-me depois retirada das águas por pescadores ou homens contratados para o feito,
que me suspenderam com dificuldade, auxiliados por enormes ganchos que me espetavam o corpo, fazendo-me sofrer ainda mais esse martírio. E depois, estirada no chão, à margem do rio, desnuda, pois as roupas se haviam rompido, estraçalhadas, em miserável estado de decomposição e devastada pelos peixes. E vi também Charles, como louco, ajoelhado ao pé de mim, chorando inconsolável. Eu queria falar-lhe, rogar-lhe que me levasse para casa e me compusesse com outras roupas, pois eu não morrera. Mas não podia articular nem mesmo um pensamento completo. Tudo via e sentia por meio de um pesadelo infernal, tal o estado de desfalecimento e traumatismo que me tolhia. Vi que um ajuntamento de pessoas me rodeava, mas não reconheci ninguém e me envergonhava, porquanto me sentia desnuda. Percebi que me supunham morta e lamentavam o acontecimento, e terror indescritível de que me sepultassem viva entrou a me exasperar, sem que, no entanto, eu pudesse dar o menor sinal de vida. Adormentada, como me encontrava naquele pesadelo sinistro, que enlouquece sem, contudo, apagar a consciência. O remorso pelo ato desesperado começou a me pungir em alternativa com os antigos sofrimentos, no momento em que vi Charles a chorar, e senti então, e compreendi, só então, o imenso amor que meu coração me consagrava. Ouvi-lhe as palavras. Por que fizeste isso, minha filha? Por quê? Eu aconselhei-te tanto, supliquei-te que voltasse para Deus e pensasse também um pouco em mim. Mas amaste a todos, em todos pensaste, só não pensaste em teu pai. Tais lamentos eram acusações terríveis para a minha consciência, que me alucinava porventura ainda mais, compreendendo a justeza daqueles raciocínios. Por que fiz isso, meu Deus? Por que fiz isso? Era o pensamento interrogativo que agora me supliciava sem interrupção. Por que fiz isso? Mas que foi que fiz? Eu nada fiz, meu Deus. Meu Pai, perdoa-me atender-te agora. Nunca mais te desobedecerei. Prometo, teus desejos serão ordens para mim daqui em diante. Fala, meu Pai, dize o que devo fazer agora, e atenderei. Dize-me se queres ainda, mas pelo amor de Deus, não chores assim, que isso me despedaça ainda mais o coração. Leve-me daqui, vamos para a nossa casa. Quero voltar para a nossa casa, quero voltar. E os outros, para onde foram? Aqueles por quem tanto sofro? Dizem que estou morta, no entanto vivo. Não vês que estou viva e que te falo? Não estou morta, e por isso não encontrei senão peixes e mais peixes, feras detestáveis, e não os meus amados mortos. Por que fiz isso, meu Deus? Que se passa então? Estarei louca finalmente? Que se passa? E vi até mesmo o cemitério em que meus despojos foram sepultados. Não era o jazigo onde eu ia chorar debruçada sobre o mármore, o túmulo que me abrigara. Eu era suicida, e nem o título e o ouro de meu pai estrangeiro em Portugal foram capazes de comprar o direito de me sepultar junto àqueles por quem eu me matara. Era apenas um pobre campo destinado a hereges, a judeus e a suicidas. E Charles, coberto de luto, ainda ali chorava inconsolável. Entre mentes, não apenas o citado fenômeno se verificou durante o meu estado acima citado. Vi-me outro sim perseguida e aprisionada por falange maléfica de obsessores, encerrada em cavernas absurdas que se me afiguravam crateras de vulcões extintos,
abismos ocultos aos olhos humanos. Ali, seres negros, disformes e hediondos me suplicavam com torturas inconcebíveis, asseverando, todavia, que suspenderiam os suplícios se me aliasse boamente ao seu bando. Tais seres, eu o sabia, eram espíritos de antigos inquisidores e seus carrascos, que me levaram para a vida espiritual, as trevas em que se envolveram durante a tragédia, que alimentaram durante a encarnação e que assim permaneciam endurecidos, sem forças para enfrentar a epopeia da regeneração pessoal e temendo a presença da verdade nas trevas da própria consciência. Aquele local seria, por assim dizer, o Vale dos Suicidas, descrito no volume Memórias de um Suicida, que tão conhecido é da minha consciência, estado alucinatório obsessivo comuns aos suicidas, que carregam agravos de erros nos refolhos do espírito. Ora, o certo é que durante minha primeira infância eu despertava altas horas da noite em gritos alucinantes, dizendo que negros mascarados de dominós me retalhavam o corpo e queimavam os pés com ferros quentes ou fogo vivo. Eram certamente brados da subconsciência ecoando durante o sono e aflorando as recordações pelo sonho ou por predisposições particulares das minhas faculdades ou necessidades psíquicas, o mesmo tipo de fenômeno, talvez, que se apresentava agora no estado provocado pelo traumatismo. Vi-me, porém, salva daqueles obsessores por outros grupos de trabalhadores do bem, que, orientados por individualidades espirituais certamente esclarecidas, como que raptaram da dita caverna com o auxílio de certo elemento que se afigurava corda e me entregaram a aqueles salvadores. Não foi possível deter maiores detalhes deste episódio pavoroso da minha vida espiritual. Recebi-os das revelações obtidas de mim própria e não de outrem, como lição estimulante para me recuperar do desânimo e prosseguir na luta reabilitadora. Pois, se, com efeito, eu tanto errara no passado, seria necessário que no presente me submetesse às consequências das infrações cometidas. Aliás, todas essas recordações seriam motivo de instrução, revelações também para o próximo, como os códigos doutrinários espíritas esclarecem. Nesse estado, convivi também com os espíritos de minha mãe, falecida 3 anos antes, e de minha avó materna. Entretanto, não me lembro de ter sequer entrevisto meu pai e minha avó paterna, que tanto me amara e que fora como que o anjo guardião terreno, suavizando os infortúnios da minha infância. Todavia, não cessaram aí os acontecimentos do plano espiritual a meu respeito, durante aqueles 2 meses de agonia do presente. Vi-me também assediada por médicos espirituais, como se eles nada mais fossem do que médicos do plano terreno. Ingeria remédios em espírito e fui submetida a uma operação em meu corpo astral ou perispírito, pois este era realmente o que enfermara. Eu me via na inteira dependência daqueles médicos e, como doente grave, não reagia a coisa alguma nem opinava, inteiramente entregue à ação protetora daqueles beneméritos amigos. No entanto, para ingerir os remédios, passava-se o seguinte: os tutores espirituais, ou mais acertadamente os enfermeiros do plano astral, traziam-me para junto do leito, onde permanecia meu corpo carnal inerte.
O perispírito, pois, aproximava-se do corpo, sem contudo despertá-lo, nem mesmo tocá-lo. Ministravam o remédio ao perispírito, a fim de que suas essências interferissem no envoltório físico. Eu tudo via e tudo assistia, em espírito, inclusive o corpo semi-morto e o aposento em que se me encontrava, aposento que não se me afigurava feericamente iluminado por luz, cujo fulgor é intraduzível, quando a verdade era que o mesmo era conservado em penumbra. Compreendia o que se passava e até sentia o paladar do medicamento, com a sensação de tudo no próprio aparelho carnal, pois sentia a extraordinária afinidade ou correlação do perispírito com o corpo. Fato impressionante que faz crer numa comunicação eletromagnética intensíssima entre ambos. Tal fenômeno, como vemos, era idêntico ao que se passa com o recém-desencarnado, divergindo apenas no sentido inverso, ou seja, aqui o que se passava com o perispírito era que se refletia no corpo carnal, enquanto com o recém-desencarnado se dá o contrário. O que se passa com o corpo, embora cadáver, é que se reflete no perispírito. Nos casos em que sejam muito acentuadas as ligações eletromagnéticas ainda existentes, por não ter havido ainda o desligamento total com a extinção do fluido vital. Tratava-se, porém, o remédio ingerido de um líquido pesado e oleoso, lembrando a nossa glicerina, muito doce e incolor. E ao ingeri-lo, apresentado numa colher pelo dedicado assistente espiritual, eu sentia nos lábios o contato frio da prata da colher, ou seja, tanto nos lábios do perispírito como nos do corpo carnal, a sensação era instantânea em ambos, sensação que me parece de origem mental, pois eu mesma criara a frialdade da colher, mentalmente, recordando sensações de fatos terrenos análogos ocorrido comigo mesma. Por sua vez, a colher era como qualquer colher de prata de baixelas antigas, cabo artístico, bojo muito côncavo de grossos rebordos. E o frasco do remédio, igualmente artístico, esguio, tipo aristocrata de garrafa em cristal lavrado. Tudo quanto me ha sido possível observar nos planos normais do mundo espiritual possui um cunho de distinção e belezas intraduzíveis. Ordem, disciplina, observâncias dos bons costumes, refinada educação. O médico apresentava-se com o clássico avental de serviço, ancião de barbas brancas e cabeleira farta, branca também. Não se tratava, porém, de Bezerra de Menezes, e sim daquele Dr. Carlos de Canalejas, que vemos em Memórias de um Suicida, um dos meus amigos e protetores espirituais.